E a gente poderia ir prosseguindo, de modo que quando você chega em Abraão, a história vai ficando bem histórica e narrativa. Narrativa com épocas, com anos sendo contados, porque é a história de um indivíduo. E assim é a sucessão dos patriarcas. Mas quando à medida em que você vai entrando já no livro de Josué, aí a ênfase jornalística do estilo vai mudando. Quando você vai entrando no período dos juízes, aí a narrativa é sinteticamente jornalística. E vai. Quando você faz a mudança para Samuel, aí vai ficando mais minuciosa de tempos, cronologias. Quando você entra em Reis, Samuel, né, e Crônicas, aí Crônicas já abusa dos detalhamentos. Mas esses livros foram sendo organizados. Assim como, por exemplo, o livro de Salmos. Não era assim, ó, produzir mais um, encaixa aí, ó. Qual é o número? 34, esse aí. Não foi nada disso, não. Essa ou vamos organizar aqui, bota os números pra frente. Tempos depois. Isaías. Isaías não sentou ali e ficou psicografando igual um Chico Xavier da vida. Há muitos textos no livro de Isaías que foram escritos pelo profeta Isaías. Há uma quantidade enorme de outros que foram registrados por outros, tempos depois, e agregados ao livro, que é o chamado Deutero Isaías, e que carrega o mesmo espírito do profeta Isaías. Tenham sido coisas dele que foram reagrupadas, declarações dele feitas e escritas, ou tenham sido produções espirituais que se sentiam totalmente geminadas e irmanadas àquela construção. Para mim, o que eu identifico é simplesmente Jesus dizendo: eu estou aqui. Então, se o nome do cara era Isaías ou era assim, Zezinho das Candangas, não me interessa. Jesus disse: eu sou encontrado aqui. Hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, pois elas são as mesmas que testificam de mim. E os apóstolos não tiveram essa preocupação com pedigree. Apenas disseram: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nos dias deles, eles viam pelo menos um homem santo falando da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Porque é o que Pedro diz na sua epístola, quando defende Paulo, dizendo que os instáveis e corruptos de mente, corrompidos de mente, não compreendiam Paulo, faziam uma leitura conveniência anti-Paulo, não conseguiam alcançar a Paulo, e assim deturpavam o que ele dizia para a própria destruição deles. Queriam fazer de Paulo ou um ser que rejeitava toda a história passado, ou queriam fazer de Paulo um advogado de libertinagem só porque ele falava na graça. E Pedro diz: quem entendeu assim não compreendeu, quem entendeu assado está perdido. Não é nada disso. E afirma: e deturpa o nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas difíceis de compreender, assim como eles também deturpam as demais escrituras. De modo que Pedro teve a macheza espiritual de colocar Paulinho, que ele conhecia as verrugas, o olho remelento e tudo, de conjuntivite crônica, entre os homens que faziam parte do composer das demais escrituras. Em pé de igualdade, porque para ele, se fosse palavra de Jesus, estava em pé de igualdade com qualquer outra escritura. Era simples assim.